Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos, meus irmãos, o nosso texto das Santas Chagas de Cristo, pedindo que essas santas chagas venham em socorro a todas as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos transtornos pessoais, as coisas que a gente tem que suportar no dia a dia. Vem de defesa em todas as circunstâncias que tem muitas vezes nos deixado doentes, nos adoecidos, seja ela questões familiares ou de trabalho. Peçamos que as santas chagas de Jesus que sustentam o mundo, onde ele diz que quem pedir qualquer coisa pelas santas chagas dele, ele concederá, porque é o mérito do seu sangue que é um de preço infinito. As chagas de Jesus repararão as nossas chagas, e das chagas de Jesus saem frutos de santidade. Quando temos algum desgosto, algum sofrimento, devemos colocá-lo logo nas santas chagas de Cristo. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos, meus irmãos, pelas vocações, sacerdotais, aqui na minha cidade, no Brasil e no mundo. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem. Continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Padres para nossas igrejas, meus irmãos? Sem padres não tem Eucaristia, não tem Santa Missa, não tem confissão. Então nós temos que rezar muito, porque nós somos dependentes dos padres. Quando a gente ama, a gente reza, Jesus mesmo disse: pedi ao Pai que enviei operários para a messe, São poucos os operários, mas pedi ao Pai que enviei operários para a messe. É isso que nós vamos fazer, A gente vai pedindo, e que surjam padres aí nas famílias, Às vezes a gente fica achando que o padre tem que surgir só na família do outro, na minha não, O egoísmo. Então a gente precisa confiar, Pedir a Deus, pedir a Ele que nos ajude, que nos mantenha firmes, Hoje a gente vê tanta coisa acontecendo aí no mundo atual. De vez em quando eu vejo umas reportagens assim tristes com relação às escolas, As escolas, eu tenho a impressão, não sei se eu vou estar sendo correta ou não, mas eu tenho a impressão que a escola, ela se transformou devagarzinho assim num pátio de tentativas, onde as pessoas estão fazendo da escola cobaias, As escolas hoje viraram cobaias, as salas de aula, os professores, porque é todo mundo dando uma opinião, todo mundo quer ser mais entendido do que o outro. Aí tem aqueles que falam mal da classe dos professores, tem aqueles que apoiam.
e é uma rivalidade, e que no final das contas, mesmo o professor sofrendo muito, que a gente sabe que quem se doa acaba que sofre, quem sofre mais são os alunos. Eles sim, eles ficam, principalmente os alunos de escola pública, jogados para lá e para cá. Muda às vezes os professores adoecem, pegam licença, tem professores que pegam licença uma atrás da outra devido à situação já emocional, psicológica, física daquele professor que foi suportando o peso de tantas coisas, e aí reverbera na sala de aula, e o sistema não se preocupa em substituir logo aquele professor, fica colocando pessoas para estarem na sala de aula sem o gabarito, sem a condição, sem o conhecimento. E isso vai atrapalhando o sistema, e esses meninos vão sendo enrolados, aí finge uma prova, finge uma nota, porque papel aceita tudo, e ele vai passando de ano e ele vai sofrendo, e aí uma hora a cobrança vai chegar para ele. Uma hora ele vai ter que mostrar algum aprendizado no mercado de trabalho, e ele não teve porque falhou-se, o sistema falhou, a escola falhou também. A gente não pode dizer que a culpa é só do outro, né? A culpa muitas vezes sempre a tendência é dos superiores, né? De quem manda lá, começa lá pelo Ministério da Educação, e aí começa pelo presidente do Ministério da Educação, as secretarias, e aí depois os diretores, e aí por fim a sala de aula. E lá embaixo da pirâmide estão os alunos, né? Os alunos. E eles sofrem muito. E nós temos que ter bem claro que temos que pedir auxílio do céu. Chegou uma época na sociedade, na nossa vida, que a gente tem que reconhecer, a gente tem que começar a pedir ajuda de Deus, não tem outra saída. Deus vê o todo, Deus vê o tudo, Ele sabe por onde é que a gente tem que caminhar para acertar. E as pessoas que estudam aí, que passam a vida estudando, que acham que sabem muita coisa, que tem muito conhecimento, falta às vezes a prática. Não sabe como é que acontece dentro de uma sala de aula. Só pode falar de uma sala de aula quem já passou por ela. E especificamente pela sala de aula de ensino fundamental. Não dá para dizer nada muito quem vai no ensino médio, quem está em faculdade, não. Quem está lá no chão, de uma sala de aula com os pequenos, alunos de CMEs, alunos da primeira fase, né, que são os anos iniciais, e do 6º ao 9º. Essa é a base, é aí que vai fazer a diferença. E nós precisamos muito nos unir com relação a isso, de clamar mesmo nas nossas orações cotidianas, do dia a dia, na Santa Missa, nas novenas que fazemos, no terço que rezamos, pedir, Senhor, olhar para as nossas escolas. Assim como hoje em dia, gente, tem tantos médicos que deram a mão à palmatória, ou sei lá, despertaram a fé mesmo, né? E aí eles clamam tanto, eles pedem a Deus para ajudar numa cirurgia, eles convocam o São Miguel e convocam a Nossa Senhora e clamam, né, para estarem ali presentes naquele hospital. E a gente não pode fazer isso nas escolas. As escolas estão abandonadas. Quando eu estudava, eu ainda lembro que na minha sala de aula tinha um crucifixo, que era para a gente lembrar. Hoje em dia não pode mais, com essa ideia de Estado laico, né? Não se tem uma religião predominante, e aí tudo pode-se tudo, né? A verdade é essa, tudo pode. Mas a gente precisa ser fortes e saber que existe regra para tudo. E Jesus Cristo, Ele é a chave, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é tudo. E a gente precisa clamar pelas santas chagas dele, né? Hoje eu trouxe uma leitura aqui que fala do poder de Jesus, né? Que está lá em Mateus 14, o versículo 23, depois a gente pula para o 26 e vai até o final. Aí, versículo 23, que diz assim, é a leitura do Evangelho de São Mateus. Feito isso,
Subiu a montanha para orar na solidão e, chegando à noite, estava lá sozinho. Foi logo depois da primeira multiplicação dos pães, quando terminou, que Jesus Cristo dispensou as pessoas, né, com o carinho que ele sempre teve. Ele subiu a montanha para orar na solidão. E esse primeiro versículo já é um chamado. A gente pode orar na igreja, a gente pode orar junto com outras pessoas, em grupo de oração, mas a gente precisa de um momento só você e Deus. Um momento seu. E depois diz assim: quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa leitura ela tem um recado, né? Um ensinamento muito lindo, começando pela oração. A oração, ela é a porta de entrada para a gente ter intimidade com Jesus. Eu já ouvi alguns padres falando que quando você é unido a Deus, a sua alma ela ora o tempo todo. Ela se mantém em oração o tempo todo com Deus. Mesmo quando você dorme, a sua alma está contrita com Deus. Ela não esquece. Ela te leva sempre a você lembrar. Então, quando os discípulos entraram na barca, né? E aí depois lá de madrugada, o Jesus veio caminhando sobre as águas. E aí a gente se assusta. Então, tudo na nossa vida que a gente não conhece, porque a luz do dia, ela nos mostra muita coisa, mas à noite a gente não vê as coisas direito no período noturno. A gente não enxerga muito bem. Então, vamos imaginar aí você tá caminhando numa estrada escura, até mesmo com seu carro, o farol alto, e de repente você vê uma coisa passando, flutuando sobre o chão. A impressão que você teria de um fantasma, né? Meu Deus, é um fantasma, e o medo iria tomar conta do seu coração. Então a gente às vezes fica pensando assim: nossa, mas eles foram muito fracos ou foram muito bobos, né? Por que não viram que podia ser Jesus? Não tinha como, eles não sabiam ainda dos possíveis milagres que Jesus podia fazer. Então Pedro, ele é um personagem, ele é um homem fantástico. Ele inspira a gente em muita coisa. Hoje em dia tem tanto vídeo falando que ele era colérico, que zangado, né? O temperamento difícil, mas ele tinha coragem. No meio de 12, ele foi o único que teve coragem. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Né? Aí Jesus fala: venha, Pedro, né? Venha, pode vir, né? E ele vai, e aí no começo ele tá indo muito bem, mas na hora que ele olha, ele tira os olhos de quem? De Jesus. O vento chamou a atenção, ele olhou para o vento e viu aquele vento muito forte, e aí ele começou a afundar. Então, a gente tem que entender que quando a gente tira os olhos de Jesus, da sua misericórdia, a gente afunda. A gente afunda em qualquer coisa que a gente planejar na nossa vida. A gente pode ter até sucesso financeiro, sucesso de fama, só que a gente afunda na parte espiritual, que é o nosso foco maior. Eu posso ter tudo nessa terra, mas se eu não focar o céu, eu vou me dar mal. Porque tudo na vida passa, tudo na vida passa, tudo na vida vai acabar, tudo na vida vai passar: dinheiro, casa, carro, roupa, bens, viagem, a beleza, o corpo, tudo na vida vai passar. Não tem como a pessoa retardar a morte.
porque você não sabe o dia. Você pode até ficar preso dentro de casa, numa redoma, e falando, não, aqui a morte não vai me achar. Mas você não sabe como é que tá você por dentro, e seu coração pode adoecer, seu pulmão pode adoecer, e você pode morrer. Então ninguém consegue. Hoje em dia a gente vê a indústria da farmácia, né? A indústria do cosmético, a indústria das estéticas aí aumentando assustadoramente. As mulheres querem ficar, e os homens também, né? Mais bonitos e tudo, mas isso não garante a vida eterna. Isso só garante um tempo passageiro aqui na Terra. Você vai ficar bonito por um tempo, mas logo aquele produto vai perder a validade e você vai ter que fazer de novo. Porque nada aqui na Terra é eterno. Não tem procedimento, não tem estética, não tem plástica, não tem nada que dure para sempre. Tem que fazer manutenção, tem que estar visitando o médico, tem que tomar os comprimidos, tem que tomar não sei o que, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, você tem que cuidar. E aí, quando chega na parte espiritual da sua alma, você não cuida. Você não cuida. Você deixa para depois, né? Eu estava dando aula de catequese domingo, né? Ontem, que foi a missa do Espírito Santo de Pentecostes, né? Hoje dia, a memória, né? A Nossa Senhora, a mãe da igreja, né? A mãe de Deus, filho e mãe da igreja, né? Nossa Senhora. Nós estamos ainda no mês de maio, né? Mês de Maria. Ela é sempre, a gente lembra dela o ano todo, e nesse mês a gente faz homenagens, né, ao mês de maio, o mês de Maria. E aí eu falando pros catequizandos, né, tudo na vida passa, tudo na vida tem hora, tudo na vida uma hora você vai conseguir ou adquirir, aquilo não vai ter mais sentido, você vai querer outra coisa, e você tem que ter como foco principal a vida eterna. Porque você não sabe o dia, você não pode deixar a sua conversão para quando você tiver 80 anos. Você não sabe se você vai chegar nos 80 anos. Quantas pessoas saem de casa, gente, para trabalhar e não voltam? Morrem. Quantas pessoas estão, às vezes, malhando na academia e dá um piripaque e morre? Quantas pessoas, às vezes, estão em casa assistindo televisão e, de repente, morrem? Então, a gente tem que estar preparado espiritualmente. Porque depois que a gente morrer, não adianta mais pedir perdão para Deus. Acabou. O tempo da graça é agora. Santa Faustina fala no livro, no diário dela. O tempo da misericórdia é agora. O tempo da misericórdia de Jesus Cristo é agora. É por isso que Deus espera. Porque Ele sempre vê a bondade em nós. Mas se nós fizermos qualquer besteira e morrer antes da nossa hora, com certeza, se eu não estiver preparada, eu não vou conhecer o céu. Eu não vou chegar perto de Deus, né? Que é o nosso objetivo. Então, meus irmãos, e a gente tem que ter isso bem claro. Por quê? Porque dentro de uma escola, você tem que ser a luz mesmo. Você tem que ser a luz de Cristo. Você tem que ser o sal ali dentro. Eu lembro de uma explicação de não sei se foi um padre, mas eu recebi uma visita numa escola isso, né? Acho que foi um padre mesmo. Aí ele desenhou uma panela de pressão no quadro. Aí ele falou assim, imagine que a terra é essa panela de pressão. Aí eu vou cozinhar feijão. Eu ponho 1 quilo de feijão? Ou eu ponho 1 quilo de sal? Não, né? Você põe o quê? Uma colher. Ou meia colher no máximo, porque senão vai salgar. Aí ele disse, nós somos esse pouquinho de sal. Quando você assume o seu lado cristão, você é esse pouquinho de sal, porque você consegue temperar uma panela inteira de feijão. A terra é como se fosse... Então, a sala de aula que você está, você é aquela porção de sal que vai temperar toda a sua sala de aula. Quando? Quando você puder transmitir Jesus através de você. Em qualquer situação. Na sala de aula, gente, acontece tanta situação difícil que na hora você explode, na hora você zanga, na hora você tem vontade de descer as tamancas, de falar coisa que não pode. Então você tem que ser o exemplo ali naquela hora, né? Naquele momento, naquela circunstância. Porque fica muito fácil a gente ser cristão só dentro das paredes da igreja, né? Então, meus irmãos, a gente tem que confiar na força de Jesus Cristo, né?
no poder que ele tem. Ele pode nos ajudar dentro de uma sala de aula. Só ele pode, com tantos problemas, com tantas situações, com aluno, cada vez mais alunos desregulados, alunos mal educados, alunos que são enviados de casa de qualquer jeito. O celular hoje se tornou a babá do aluno, então eles aprendem muita coisa em casa, eles vêm com a mente carregada. Então a gente precisa estar pronto para a gente assumir esse papel de maneira que a gente não adoeça, mas que a gente também possa transmitir alguma coisa útil. Porque o professor, eu falava muito para os alunos, né? Qual é o professor que já chegou aqui na sala de aula falando para vocês, dando um mau conselho? Nenhum, eles falavam. Ele pode até ter os seus problemas, pode até falar alguma besteira, sei lá, alguma coisa, mas mau conselho não. Se ele fizer isso, pode ter certeza que ele está no lugar errado. Geralmente, quando ele fala da vida dele, quando ele cita exemplo, ele está sempre querendo o bem. Por mais que ele não consiga alcançar nenhum coração ou nenhuma mente. Então, quem é que pode alcançar os corações pra gente? Jesus. Só Deus. Quem é que pode entrar dentro de uma mente do ser humano? Só Deus. Né? As outras coisas todas são atalhos. Deus é o caminho certo, né? Vejamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 153, que diz assim: quando São Pedro confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, Jesus lhe declara que essa revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se possa manifestar esta fé, é necessária a graça de Deus, que provê e socorre e a ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus. Abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade do consentimento e na crença da verdade. Amém. Então a fé, meus irmãos, segundo o nosso catecismo, é uma graça de Deus. E para a gente obter essa graça, para a gente aumentar essa graça, a gente precisa estar unido a Deus. Eu lembro que eu comentei um vídeo anterior que o padre Paulo Ricardo falou que Deus é amigo, todos nós podemos ser amigos de Deus, mas Deus só é amigo daquele que corresponde com ele à amizade. Porque a amizade é uma via de mão dupla. Como é que eu posso ser amigo de Deus se eu desobedeço? Não adianta. A gente fala tanto em lealdade, em justiça, em verdade, mas só que a gente é falso às vezes com Deus. Nós temos diversas caras. De um lugar eu sou de um jeito, em outro eu sou do outro. Então a gente dá muito contra-testemunho. E o contra-testemunho, ele derruba muitas almas. Eu lembro que eu comentei na leitura da semana passada do escândalo. O escândalo vai haver no mundo, mas ai daquele que pratica o escândalo. Isso foi Jesus que falou. Foi Jesus que disse, não foi invenção. Se você é um cristão, que você costuma questionar as escrituras, que você questiona o que Deus, o que Jesus Cristo trouxe, a verdade do céu, você abre brecha para o inimigo trabalhar em você. Você concorda com aquilo que você quer concordar e você discorda de outras coisas e você quer ter o mesmo direito daquele que deu a vida. Os santos dão a vida por Jesus. E quem sou eu? Ah, não, eu questiono. Ah, não, eu não aceito isso não. Ah, não, eu não quero assim não. Não. Não me atende, eu só vou fazer... A gente começa a botar um monte de empecilhos. A verdade é essa. Então, quando Jesus fala, não tenhais medo, sou eu. Por que duvidaste? Homem de pouca fé. A fé é um dom, a gente tem que pedir todo dia, Senhor, aumenta a minha fé, né? Quando o Padre eleva o corpo de Cristo, que ele fala, a gente pode pedir, meu Senhor e meu Deus, eu creio, aumentai a minha fé, Senhor, aumentai a nossa fé. Porque quando a gente reza por todos. A união da igreja é isso, a união dos santos, né? A gente reza por todas as pessoas, a gente pede por todos as pessoas que estão na igreja, a gente pede pelos os da nossa família, a gente pede pelos nossos colegas. Como é triste a gente ter colega na escola que é tão negativo, tão
tão negativo, tão ruim, quando abre a boca, fala mal dos alunos, xinga e maldiz, vai para uma sala de aula e maldiz aquelas crianças. E a gente sabe o tanto que uma palavra de uma mãe pesa, de um pai pesa e de um professor pesa também. No conselho de classe, às vezes um momento assim tão duro, tão difícil. Eu já fiz conselho de classe chorando, de ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir dos alunos. Eu sempre falava mais pelo lado da compaixão. Ah, se a gente for ter compaixão de todo mundo, a gente passa todo mundo. Sim, mas não é isso. Não é aprovar todo mundo. É conhecer a vida do aluno para entender por que ele é daquele jeito. O que levou ele a ficar daquele jeito. Essa é a súplica que eu faço. Conheça o seu aluno. Conheça a realidade dele. Procure entender quem é ele para você chegar até ele. Você às vezes passa atividade sem fundamento, sem explicar nada, bota lá no quadro ciências, página tal, copie do 1 ao 10 e responda. Que aula é essa? Prepara alguma coisa, emociona aquela aula, faça algo emotivo. Gente, o ser humano aprende pela emoção. A ciência prova isso. Se ele não abriu a emoção para aprender, ele não vai aprender. Os alunos que aprendem sozinhos, eu já falei, eles não precisam de professores. Eles vão no vídeo do YouTube, eles aprendem. O Jesus falou, quem precisa de médico é o doente, não é quem está são. Enquanto a educação não olhar por esse lado, quem precisa de professor são os alunos que não sabem. Os que precisam não precisam de você. Agora os alunos que não sabem precisam. E hoje a demanda está grande. Então se importe, se interesse, queira saber, busque. Ah, eu tenho 3 turnos, eu tenho tantas turmas. Eu sei, não é fácil, mas dentro de uma sala de aula não são todos que são ruins, não. Não venha me dizer que é 100% dos alunos, não. Se salvam-se muitos ainda. Então, faça uma lista. Igual quando você vai fazer compra, faça uma lista. Fulano, Beltrano, Ciclano, Trazano, esses 10 aqui, eles têm algum tipo de problema. Aí você exclui, esse tem laudo, esse tem laudo, esse tem laudo. Sobrou 8, ou sobrou 7. Eu vou atrás, eu quero conhecer esses 7. Monta uma pasta, escreve nem que seja poucas palavras. Tenha no seu caderno o nome deles por folha. Fulano, 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 fulano. Aí aquele fulano tá naquele dia, tá daquele jeito, anota. Até isso serve de prova, ou serve de coisas que você tem como consistência para apresentar. Olha aqui, ó, eu anotei isso desse aluno, isso. Eu quero que o diretor fale com a família. Pode até ler o que você escreveu, não precisa nem dizer quem foi o professor, né? Porque hoje em dia tem perseguição para todo lado. Mas, meus irmãos, quando a gente é uma pessoa de fé, a gente faz o nosso melhor. Eu estava vendo a história de Santa Rita, né? Foi comemorada agora dia 14 de maio. Ela ajudava todo mundo que precisava dela. E da maneira como ela podia, na simplicidade dela. Então, que a gente faça isso, ajudar aquele que você vê que precisa. Até aquele orgulhoso. Tem meninos que são muito bons, mas são orgulhosos. Tem meninos que são muito bons, mas eles são maus com os outros. Eles tratam mal, eles denigram, eles falam, eles bullying. Esses precisam de ajuda também. Às vezes de alguém que diga para ele, não faça isso. Sem menosprezar o próximo. Não é assim que a gente trata o outro, porque o que você faz com o outro dói, né? Então, conhecer o aluno de verdade, isso é muito importante. Não é tarefa fácil, meus irmãos, mas ela não é impossível. Não é impossível se você se apega a Cristo e se você tem Nossa Senhora como sua intercessora, sua medianeira, aquela que vai sempre estar do lado de Jesus o tempo todo, né? Saiu, agora tem uma música nova no YouTube de Ave Maria, né? E Ave Maria, ela está aqui, né? O nome dela. Eu não lembro o nome da banda que canta, do cantor, aliás.
Mas de Ave Maria em Ave Maria eu vou vencendo as batalhas do dia a dia. Essa é a nossa vida. Por quê? Porque no final da minha vida eu quero ter a dignidade de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu caí muitas vezes, mas eu levantei por Ti e eu venci. E Ele vai te dar um abraço. Você já imaginou você receber um abraço de Jesus, gente? E um abraço de Nossa Senhora? A grandeza disso. E Jesus esteve aqui na terra, ele é um ser humano. O abraço que ele deu em Madalena, o abraço que ele dava em Nossa Senhora, o abraço que ele dava em São José, o abraço que ele deu nos seus discípulos, porque ele amava todos eles. Aí você sentiu um abraço de Jesus, porque você mereceu, porque você foi fiel, porque você foi justo e você fez o seu melhor dentro das circunstâncias que você tinha. É muito grandioso. Um santo professor, um santo humano, né? Então que nós possamos refletir sobre isso. A gente ensina o tempo todo, mesmo quando a gente não está na sala de aula. Até quando a gente sai do chão da escola, a gente sempre tem a oportunidade de ensinar algo a alguém. Eu não posso ser indiferente à dor do outro, eu não posso. Porque se eu for indiferente, eu não sei o que é compaixão. E Jesus tem por nós compaixão, é por isso que o mundo ainda está de pé. Porque a misericórdia de Deus é infinita. A compaixão dele por nós é enorme. É por isso que Deus Pai sustenta o mundo ainda, sob o seu olhar carinhoso de Pai, de esperar a gente sempre recorrer a Ele. Pai, me ajuda, Pai, me perdoa. Não fiquem ouvindo balelas de gente famosa falando que Deus não está nem aí para ninguém. Que mentira. Ele, coitado, eu fico torcendo para ele se converter, que é para ele se arrepender dessas heresias que ele fala. Toda vez que ele lembrar, ele chorar. Eu peço isso. Nossa, Senhor, ajuda ele a se converter. Que toda vez que ele lembrar que ele falou isso, ele vai chorar e pedir perdão. Esse vai ser o castigo dele, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o motivo, né? E Ele não força, né? Deus é Deus, Ele não força. Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele respeita isso. Ele só te espera. Ele não te força. Se você não quiser fazer, Ele não vai te forçar. Mas Ele sempre vai te esperar. Ele sempre está de braços abertos te esperando. Eu estou aqui, meu filho. Na hora que você pedir Pai, socorro, Ele vai estar te escutando. Mas você vai ter que pedir. Porque Ele não pode invadir, porque Ele já manteve essa distância em respeito a nós, né? Então eu quero deixar essa reflexão. Reflitam sobre a fé, peçam fé, né? Não retenhas o impossível, entregue nas mãos do Senhor Jesus aquilo que te é impossível. Aquele menino tem que aprender a ler, entrega a Jesus e pede, e faz a sua parte. E pede, se ele não tiver nada que o bloqueie, e mesmo que ele tenha, Deus pode tudo. Jesus pode tudo, Ele caminha sobre as águas, Ele pode fazer aquela mente aprender. Eu creio nisso, firmemente. Meus irmãos, possamos ter a fé que Nossa Senhora teve em Deus, né? De aceitar ser a mãe do Salvador, e ela sempre junto. Hoje eu ouvi o padre falando na explicação do Evangelho, né? Eu nunca tinha me atentado para isso, que quando o soldado enfiou a lança no coração de Jesus, ele já tinha morrido. Então ele não sentiu dor na hora da lança, ele já estava morto, mas Nossa Senhora sentiu, porque ela olhou, e eu imagino como ela ficou olhando aquela lança entrando no coração dele, e ela não podia fazer nada, o filho dela já estava morto, e ele fez essa maldade, essa crueldade de colocar essa lança no coração de Jesus, e de lá saiu sangue e água. Meu Deus! E ela sentiu, porque tudo que acontece com o filho da gente, a gente sente. Imagine a mãe de Jesus, santa, pura, a dor que passou pelo coração dela. Meus irmãos, ela pode nos ajudar. Confiemos.
rezemos e rezemos muito por todos. É o que eu peço sempre a ela. Que Deus os abençoe, nos guarde, nos proteja, que vocês tenham uma ótima semana e que façamos tudo para a gente conseguir dar um abraço de Jesus quando chegar a nossa hora. Um abraço, um beijo, até a próxima, tchau.